Olá, estamos iniciando o programa É Negócio através do ecossistema do Mais 7 IPO e transmitido pela Vale TV, canal 14/6 da NET, da nossa região e também por todas as plataformas digitais. O convidado de hoje é Leandro Vilela Sesimbra, diretor da ACI aqui de Novo Hamburgo. Fique conosco porque nós já voltamos. Advogado, consultor empresarial, professor e diretor da ACI. O nosso convidado é Leandro. Seja muito bem-vindo, Leandro, para o programa É Negócio desta noite. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui contigo, conversando um pouco sobre o nosso ambiente de negócios, sobre as nossas empresas aqui da região e também, quem sabe, contar um pouco da minha história. Olha, gosto de começar por essa parte. Afinal de contas, muitos que nos assistem não sabem quem é o Leandro e é uma grande oportunidade que nós vamos de ter para quem não é de Novo Hamburgo. Chegaste aqui mais ou menos há uns 2 anos e alguma coisa, né? E eu tenho a impressão de que eu conversando contigo, que tu tem um sentimento muito forte por Argentina e Uruguai e eu gostaria de pegar esse gancho para ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Não, tens toda a razão. Eu tenho uma relação profunda com a Argentina e Uruguai, né? Eu participo, além de ser diretor da ACI aqui de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos, eu ainda faço de maneira voluntária, eu participo de maneira voluntária, melhor dizendo, das câmaras de comércio Brasil e Argentina e Brasil e Uruguai no Rio Grande do Sul. Mas a minha história com eles é muito mais antiga. Eu vinha fora do ar te comentando, né, que quando eu era criança, por volta de uns 5, 6 anos, eu tinha um vizinho que era a família dele era argentina. Eles, isso, década de 80, né? Tu é novo então, hein? Para 5 anos, na década de 80? Eu não costumo esconder a idade, né? Hoje eu tenho 44 anos. Né? E no início da década de 80, lá por 84, 85, eu morava numa casa e no edifício ao lado existia essa família de argentinos. Eu achava o máximo ir na casa deles porque eles falavam outra língua. Né? Entre eles falavam espanhol. Esse meu amigo falava bem português, mas, por exemplo, o irmão mais velho dele falava com muito sotaque. Eu achava aquilo o máximo. Né? Eu gostava de ir à casa dele justamente para aprender, né? E aí depois chegava em casa, comentava com a minha mãe também gostava dessa função e tudo, né? A família do meu pai é da fronteira com a Argentina, né? E a minha bisavó materna era uruguaia. Então eu tenho, né, vamos dizer assim, lá. Essa relação com a pátria gaúcha, vamos dizer assim, né? E gosto muito. Me diga uma coisa. Tu disseste que com essa tua simpatia pelo idioma, tu andaste muito para cima e para baixo, e aí tu te tornaste, na verdade, como advogado, né? E te especializaste nessa relação Argentina e Uruguai. Conte um pouco para nós sobre isso. Sim, eu, ao longo da minha formação, né, me formei em Porto Alegre, fiz faculdade de Direito na PUC, depois fiz uma pós em Economia, que eu achava que eu tinha que abrir a mente, né, ficar sempre no direito. Às vezes, não digo que nos limite, mas é bom que a gente conheça outros ramos de atividades, né? Então eu resolvi fazer uma pós em Mercado de Capitais, depois fiz uma outra pós em Direito Empresarial, e aí, depois do Direito Aduaneiro, né, das 3 pós-graduações que eu fiz, eu resolvi fazer um mestrado em Direito das Relações Internacionais e Integração Latino-Americana no Uruguai. Né? Fui estudar no Uruguai e a partir daí também o mundo se abriu. Né? Hoje eu participo até de alguns grupos de juristas de toda a América Latina por conta dessas portas que foram abertas. Né? Mas eu tenho que perguntar uma coisa para o Leandro, porque geralmente quando o pessoal vem de fora, chega aqui em Novo Hamburgo, eu como sou hamburguense, a gema, como se diz, gosto de sempre saber. Foste muito bem recebido aqui. Olha, eu sou encantado pelo Vale dos Sinos. Né? A maneira com que as pessoas me receberam foi fantástica. Né? Até hoje, muitas pessoas, quando me encontram em algum evento ou
ou até mesmo ali na ACI, quando vão nos visitar, né? Eu faço questão de receber as pessoas na nossa entidade. Sempre comento, pô, mas né, tu não é daqui. E fazem essa mesma pergunta. Se fosse bem recebido, eu fui. Olha, muito. Supera sempre as minhas expectativas. Né? Interessante que tu vieste num momento não muito fácil mesmo para a própria entidade, porque fazia pouco tempo que nós tivemos a perda de uma grande figura que era o Marco Kirch, né? Ele realmente era a cara da CEI. Sim. Aí tu chega para assumir um posto 2 meses e pouco depois, me parece, né? Foi. O Marco, ele faleceu em setembro, 15 de setembro de 2021. Eu assumo o posto em 22 de novembro de 21. E tu tinha ideia de como é que era o funcionamento? Porque a CI é uma entidade de bastante representativa, né? Existem também suas peculiaridades. Tu, embora tu tenha toda essa tua trajetória, é uma realidade um pouco diferente também, né? É muito diferente. E me diga por quê. A ACI não pode ser comparada com nenhuma outra associação comercial. Por quê? Porque ela tem um protagonismo próprio. Né? Ela tem um protagonismo próprio, ela desenvolve suas próprias pautas. Né? Vamos lá. Pode procurar em todo o Rio Grande do Sul, pelo menos, e até fora do estado, tu podes procurar qualquer associação comercial que se manifeste individualmente quanto a pleitos estaduais, por exemplo. Nenhuma. Todas elas se cercam das suas federações. E vamos lá, né? A estrutura, como funciona a estrutura das entidades representativas das associações comerciais, industriais e de serviços? Existem as entidades, essas associações, acima delas as federações, e acima das federações a confederação, a CACB, que a gente chama, Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Então nós temos essas 3 esferas. Embora nós respeitemos a estrutura e a federação, nós tocamos a nossa vida por nossa conta. Né? Muitas vezes nós não vamos nos filiar, por exemplo, a um posicionamento da federação. Nesse aspecto, eu sei, porque a CI sempre teve um posicionamento próprio. Quem é de fora percebe isso até pelos movimentos que acontecem. Pega uma bandeira, certamente, sempre defendendo os interesses de todos os seus associados, que na verdade é toda a nossa comunidade, né? Sim, até para exemplificar essa questão da influência, né? A ACI ela é tão forte que recentemente o governo estadual convocou todas as grandes entidades para participar de uma reunião para tratar sobre os incentivos fiscais e o aumento da alíquota modal. A única associação comercial do estado do Rio Grande do Sul a participar dessa reunião, qual foi? A ACI de Novo Hamburgo, Campo Bom. Mas olha, isso me dá um orgulho, rapaz. Porque, afinal de contas, a gente sabe que Novo Hamburgo ela tem um posicionamento, ela é histórica, né? Vamos dizer assim. De tantos anos. A associação está com quantos anos? 103. 103. Olha, imagina só. Então, a gente fica muito orgulhoso quando nós podemos se deparar com essa entidade, com essa força, né? Com certeza. E uma outra característica que eu vejo só na ACI, tá? Eu não vejo em outras entidades. Oxigenação vamos chamar de poder, mas não é poder. É a oxigenação do direcionamento das ações. Vamos dizer assim, às vezes as pessoas podem interpretar mal a palavra poder. Nós tivemos, aí eu estou falando do meu período, né? Eu comecei trabalhando com o presidente Marcelo Queu. Veio o presidente Diogo Loic, aí eu tive com ele, né, durante toda a sua gestão, 2 anos, e agora eu tenho um presidente chamado Robinson Klein. 3 pessoas totalmente diferentes. A pauta também é diferente. A pauta muito diferente, né? E é bom que seja diferente. Claro, claro. E
todos os três preocupados em desenvolver lideranças para o sucederem, né? A gente vê, e aqui não é uma crítica às outras entidades, não é isso, mas a gente vê muitas vezes pessoas que são obrigadas a permanecer na gestão das entidades porque ninguém quer assumir. Ou porque, enfim, tem dificuldades de comprometimento, né? Outras pessoas com dificuldade de comprometimento, e isso pode comprometer a própria estrutura da entidade. Não tenho dúvida, né? Nasce isso, a gente não vê. A estrutura é forte, né? A estrutura é forte, a nossa equipe é forte, nossa equipe é uma equipe longeva, né? Até mesmo para as questões de associações, né? Então, e voltando a dizer, eu fui muito bem recebido aqui no Vale dos Sinos, né? Muito bem recebido, trabalhando com uma equipe fantástica. Como é que eu não vou me sentir bem? Eu não tenho dúvida disso. Meu amigo, agora vamos dar uma guinada, porque afinal de contas a gente já fez uma apresentação. Sim. Tu estás em casa em Novo Hamburgo e agora vamos àquela pergunta. E os ranços das indústrias, dos prestadores de serviço, como é que tu enfrenta tudo isso, hein? Porque, afinal de contas, o mercado ele é extremamente competitivo e as pessoas se trazem muitas demandas, né? Mas tu sabes que eu não considero ranço. Quando o empresário, o empreendedor, a empresa, enfim, ela tem um problema, qual é a minha função? A função da ACI é receber essa demanda e tratar ela da melhor forma possível. Recentemente, nós tivemos alguns casos de reclamação da tarifa externa comum, né, que é a TEC, que é uma tarifa cobrada de produtos importados, né, e os nossos setores que trabalham com plástico se ressentiram de um pedido da Associação Brasileira da Indústria Química que quer elevar a tarifa dos produtos importados. Então, veio para nós essa demanda e nós estamos tratando. Vocês percebam que o Leandro ele é muito rápido, porque eu instiguei realmente falando em ranço. A gente sabe que não é ranço, mas eu queria ver como é que ele ia se sair, porque o cara que está numa situação dele precisa estar preparado e se sair bem. E ele se saiu muito bem. Parabéns. Meu cara, Obrigado. Tu vê que o nosso tempo vai passando e eu gostaria de te convidar para a gente continuar para saber como é que a CI está se preparando para essas mudanças rápidas que o mercado está exigindo. Podemos ser assim depois do nosso intervalo? Com certeza. Fique conosco porque nós já voltamos. Voltando para o programa E Negócio, tendo como convidado o Leandro Sezimba, diretor da ACI aqui de Novo Hamburgo, e nós estamos falando sobre tantas coisas. Ele se saiu muito bem no primeiro bloco, quando eu falei do tal do ranço, e agora a gente vai cair direto, porque eu acho que esse assunto interessa a todos que vivem do negócio. Meu caro Leandro, eu queria saber como é que a ACI se adapta a mudanças rápidas do mercado para manter o associado atualizado. Bom, essa tua pergunta ela é muito boa. A ACI ela tem o desafio de comunicar. Todas as entidades têm esse desafio presente, né, de comunicar, porque às vezes nós fazemos muita coisa e essas coisas não chegam. Essas atividades não chegam para todos os associados. Então, o nosso grande desafio é comunicar o que a gente faz. Nós fazemos e fazemos muito, né? Eventos, cursos, defesa de interesses, os nossos eventos como o prato principal, né? São eventos onde o empresariado ele tem a oportunidade de aprender mais, de se atualizar, né? E o grande desafio também é manter uma pauta efetiva e uma pauta que tenha sinergia com o interesse do nosso associado. Não adianta nada nós querermos discutir assuntos que o associado não quer tratar, né? Então, essa é uma maneira que a gente busca, né, por meio de pesquisas, por meio de consultas aos associados,
que a gente tenta captar deles o interesse que eles têm. Né? Essa é uma forma de nos manter atualizados e de nos e de transmitir esse interesse. E eu acho que a necessidade do associado é aquela coisa do dia a dia mesmo, né? De como é que eu consigo resolver, porque pô, todo dia são situações que se apresentam, sejam governamentais, enfim, tudo. Para quem empreende é uma dificuldade, mas eu acredito que vocês fazendo esse trabalho dão uma facilitada muito grande, né? Com certeza. Eu não posso negar que eu herdei já um legado muito forte, um legado muito grande do Marco, como tu bem mencionasse. Mas o fato da gente, né, desenvolver esse tipo de atividades, de pautas, de defesa de interesse, de estar sempre buscando atualização, né, fez com que, nesses 103 anos, a ACI ganhasse o seu protagonismo e a sua relevância. Na última gestão, nós fizemos uma espécie de virada, um turnaround, que o pessoal denominou. Nesse turnaround, nós buscamos, sim, alguns produtos e soluções para ser justamente o que tu mencionaste, sermos mais efetivos e mais relevantes no dia a dia do associado. Né? Então, hoje nós temos algumas soluções, seja na parte de crédito, na parte de saúde, né? Parcerias com algumas outras entidades, as próprias parcerias com as instituições de ensino da região aqui são muito importantes para o nosso associado. Né? Se o associado colocar na ponta do lápis os benefícios que a ACI pode gerar para ele vai ficar conosco por muito tempo. É mesmo, né? Agora, inclusive, se a gente entra e verifica a quantidade de cursos que a CI promove, aí eu quero te fazer essa pergunta porque vem dentro do encontro que o associado precisa. Das estratégias que as empresas precisam implementar para permanecer relevante em setores sujeitos a mudanças constantes. Isso é um grande desafio, ainda mais pela dinâmica hoje das informações, né? Não, a informação da manhã já não é a mesma da tarde. E como é que vocês lidam com isso? A gente lida com esse tipo de situação com uma palavra que às vezes pode parecer clichê, mas não é. Inovação. Nosso novo presidente, novo desde janeiro, né, Robinson Klein, é uma pessoa voltada para a inovação. Né? Sempre atuou em prol da inovação. A sua empresa, né, tem uma caminhada muito grande na inovação. E ele estabeleceu um propósito para a gestão: impulsionar a cultura da inovação na nossa região. O que isso significa? Significa, primeiro, desmistificar a palavra inovação. Muita gente usa, vou pedir licença para dizer, de uma maneira incorreta. Inovação não é só uma ideia. Uma ideia é só uma ideia. Mas para se tornar inovação, ela tem que ter um benefício econômico. Seja ele uma redução de custos ou um incremento. Né? Um incremento financeiro. Então, a partir disso, nós precisamos sempre, na ACI, estarmos atualizados para poder impulsionar essa cultura de inovação. Nós temos que ser, enquanto entidade, uma espécie de protagonistas do movimento cultural da inovação. E isso nós temos feito bastante. Nós temos representantes em todos os movimentos de inovação daqui do Vale dos Sinos. Certo. Né? E queremos ampliar cada vez mais. Por exemplo, o CIT no município de Novo Hamburgo vai contar com o apoio da CI. Né? Isso já está sacramentado. Inclusive o Robson, como a história dele sempre foi ligada à tecnologia, né? Hoje se fala muito em IA, e isso está vindo muito forte. Até a gente pensa que é uma coisa um pouco distante, mas está dentro de casa, está muito próximo de todos nós. Mas seguimos em frente sobre a flexibilidade e a agilidade que precisa estar integrada à cultura organizacional de uma empresa. Fico pensando, Leandro, como é que
Como tu bem disseste, hoje de manhã é uma coisa, de tarde passa a ser outra. E a gente sabe que as empresas, as coisas não acontecem assim com tanta rapidez. Elas têm todo esse movimento. Como é que tu sente isso dentro de quem está no dia a dia dentro do comércio não, dentro de uma prestação de serviço ou de uma própria indústria? Bom, a verdade é que as relações são cada vez mais dinâmicas, né? A gente tem uma necessidade de ter informações cada vez mais rápido, nós temos necessidade de atuar em prol das empresas com maior efetividade, e isso é feito sim com atualização constante, né? Nós não podemos achar que sabemos tudo, né? Eu acho que a maior frase dita na humanidade é eu só sei que nada sei, né? Porque a partir dali a gente reconhece as nossas falhas e reconhece também que vai ter que estudar a vida toda, Sim, né? E o que é muito bom, né? com certeza. Mas assim, a partir do momento em que nós, enquanto entidade, temos essa postura de apoio ao nosso associado, de apoio às suas ações e buscando soluções que façam a diferença no dia a dia dele, nós podemos dar o incremento da inovação, né, para que ele possa. Porque, na verdade, o empresário é quem decide, né? E aqui, se tu me permite um pequeno parêntese, empresário é toda aquela pessoa que organiza os meios de produção. Ele não tem tamanho. Empresários são todos. O empreendedor é um empresário, né? E isso é uma questão que a gente precisa debater abertamente para desdemonizar. Desculpa criar essa palavra agora, Não, mas ela mas vai embora. desdemonizar o conceito empresário. Empresário e empreendedor. Sem dúvida, Ele acorda mais cedo, sem ele vai dúvida. dormir mais tarde. Se ele não tem o recurso para honrar os seus compromissos, ele vai trabalhar mais, né? E ele vai empregar muita gente. Então, na verdade, ele não é o vilão, Não, ele é o herói. exatamente. Eu acho que os tempos são outros, realmente, porque durante muitos anos, eu ainda era jovem, muito pequenininho, viu? As coisas eram bem diferentes, viu? E aí era, como tu bem disseste, era demonizado mesmo, o empreendedor achando que tudo que era feito seria só para sua necessidade, enquanto que os funcionários todos, dependendo daquele trabalho, de repente não tinham o que merecer, mas sempre foi uma coisa que a gente tem que admirar. E nesse sentido, o nosso Vale é muito forte, porque a gente cresceu demais pensando assim, né? Mas hoje os conceitos, como tu bem disseste, os conceitos mudaram. Mudaram. A relação capital-trabalho não é mais a mesma dos anos 80, dos anos 90 e me arrisco a dizer até 2000. Ela é uma outra relação. Sim. Hoje, a relação de trabalho ela é muito mais colaborativa, né? Não é clichê chamar o empregado de colaborador. Ele colabora. Colabora. Sem ele, não tem negócio. Não Né? tenha dúvida disso. Sem ele, não há negócio. Então, né, dizer que está sendo explorado, eu não estou dizendo que não há os bons e os maus. Há em todas as esferas, há médicos que não são bons, Claro. há advogados, enfim, engenheiros. Sim, mas a grande maioria é de pessoas comprometidas, é de pessoas que querem o progresso. Exato. E é esse tipo de empresário que a gente tem que valorizar. E eu acho que o modelo mesmo agora, porque hoje não se fala simplesmente daquele colaborador que vai lá e presta o seu serviço e vira as costas. Ele quer muito mais hoje um ambiente de trabalho satisfatório, ele quer. O empresário já está bem ligado nisso aí. Lógico que se aprendeu muito com grandes dificuldades, né? Mas isso foi uma coisa que passou e eu acho que nós estamos indo muito bem nesse sentido. Agora, uma pergunta para a gente assim deixar todo mundo feliz. Qual é a importância da previsão de tendências dentro de uma empresa?
ela é estratégica. Eu entendo ela como uma questão estratégica. Porque prevenindo as tendências, eu consigo atacar problemas e eu consigo fazer o que eu, quando advogava, porque agora, né, eu tenho dedicação exclusiva à ACI. Eu advogava, eu trabalhava muito na parte prevencionista. Ao prever tendências, eu atuo de maneira, né, Claro. prevencionista. Eu consigo ver os problemas antes deles acontecerem e atuar. Hoje, um cenário desafiador que nós vivemos, que, por exemplo, uma decisão judicial pode mudar todo o rumo de uma empresa, né? A estratégia é muito importante, né? Nós temos que tratar a estratégia como um dos pilares, pilares. um dos pilares da empresa, né? Então, nesse sentido, prever tendências é mais um componente para esse caldo necessário para empreender. E o empreendedor, ele está atento a isso, hein? Olha, a gente se surpreende às vezes. Porque muitas vezes as pessoas estão embaixo do mau tempo e aí vou montar uma estratégia, eu tô com o bicho me pegando aqui, eu preciso sair dessa loucura, não tem nem como pensar. Tipo, a gente sabe que isso acontece, mas facilita muito bem, como tu bem disseste, se tiver um pensamento antecipado para que isso seja menor, né? O dano. Isso é uma outra questão que nós temos que trabalhar no empresário. O empresário, ele tem que ser cada vez menos mão na massa e cada vez mais estratégico, né? Nós temos as 3 esferas. Estratégico, tático e operacional. Ele tem que sair do operacional. O empresário, quando ele está no operacional, ele não consegue dar um passo atrás e enxergar o todo. Claro. Né? Então, a partir desse movimento é que ele vai conseguir prever as tendências e agir antes de ter algum problema, de ter algum prejuízo. Pessoal, vocês estão vendo da importância que é uma entidade que realmente está pensando permanentemente no seu associado. E, lógico, tudo isso que é feito, toda uma região, ela se beneficia. Afinal de contas, as empresas são feitas de pessoas. E essas pessoas, quando estão realmente se sentindo acolhidas e tendo um acompanhamento, como bem disse o nosso diretor aqui, Leandro, fica tudo mais fácil, né, Leandro? Leandro, eu queria muito poder continuar contigo conversando, mas tu sabe que o nosso programa ele tem um tempo e eu acho que tu estava me dizendo que é a tua estreia nesse formato de programa, né? Sim. E eu espero que tu tenha gostado, até porque novas oportunidades deverão chegar até a ti. Eu gostaria muito que tu fizesse as tuas considerações finais, por favor. Bom, primeiramente eu agradeço o convite, adorei a dinâmica, eu achei muito interessante, né? Aqui a gente, eu tentei falar o mais rápido possível para a gente poder, né, explorar, tu poderes explorar as perguntas da melhor forma. Eu, enquanto ACI, né, agradeço muito o convite, considero isso como uma oportunidade não só para mim, pessoalmente, mas para a entidade também se mostrar, né? Muitas vezes o nosso associado ele pode se questionar assim, mas por que eu continuo sócio da ACI? Tu continua sócio da ACI porque a ACI é relevante, a ACI está lá para te ajudar, né? Está lá para apoiar o seu negócio, para trazer soluções que sejam importantes para o seu dia a dia, enfim, e isso a gente só tem a agradecer, né? Eu, particularmente, né, Jorge, muito obrigado pelo convite e espero voltar. Com certeza, mas eu até agora vou fazer alguma coisa que não estava previsto, tá? Tu olha para aquela câmera ali e te faço vamos dizer assim, tu dá um bye-bye em espanhol. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. Señores y señores, saludos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y que muy temprano vengamos a volver. Muchas gracias. Pessoal,
Encerrado o programa, a gente agradece muito a participação de vocês. Esperamos que nos acompanhem sempre, porque nós vamos estar aqui e sempre trazendo esse bate-papo informal, aonde o empresário, suas empresas têm o canal aberto para poder se manifestar, porque nós queremos cada vez mais a nossa região pujante e não tinha como ser diferente de não trazer uma entidade tão representativa como a CI para a gente dar esse start no ano de 2024. Meu caro Leandro, te agradeço demais e esperamos uma nova oportunidade. Um abraço.